Bom dia, meus amigos bananicultores e bananicultoras. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou fazer esse vídeo aqui de dentro do escritório, até porque choveu bastante essa noite e tá bem friozinho ali fora, né? Então vamos ficar aqui que é melhor hoje, tá bom? Eu vou abordar aqui a importância do enxofre e do boro, dois elementos de extrema importância para a bananicultura, né? E vou falar sobre as características dos dois, tanto no solo, fornecimento destes, o que interfere na absorção pela planta, né? E como que a gente fornece esses elementos também para a cultura. Tá ok? Vamos falar aqui então características que são bem comuns entre os dois elementos. Diferente do manganês e do zinco, como eu já disse antes, que são chamados cátions, que possuem carga positiva, né? Que aderem bastante à estrutura da argila e estruturas do solo e vai disponibilizando para a planta. O enxofre e o boro, ele é um ânion, ele possui carga negativa. Tá, e de que forma então isso interfere no meu manejo? A gente tem que saber o seguinte, que quanto menor a matéria orgânica, eu vou ter uma menor concentração de enxofre e de boro. Até porque 90% do enxofre que tem no solo, ele é orgânico, tá ok? Então a gente tem que ter uma boa concentração de matéria orgânica. E nós sabemos que no litoral norte de Santa Catarina é difícil acumular matéria orgânica. A gente busca aqui em torno de 3%, né, na análise de solo ali, 3% de matéria orgânica, e é difícil a gente elevar. Até porque nós temos temperaturas aqui, chega novembro, dezembro, janeiro, acima de 30 graus, onde essa matéria orgânica se queima muito, né? Então é difícil concentrar. Por isso que é importante sempre a gente fazer a reposição, pelo menos uma vez por ano, de matéria orgânica, tá? Uma outra coisa importante é que a baixa CTC, o que é a CTC? Está ligado ao terreno mais arenoso, mais argiloso, né? Então, se uma CTC mais baixa, eu estou falando de um terreno mais arenoso, ou seja, ele vai ter também uma menor concentração de enxofre e de boro. Então, solos arenosos, volto a dizer, vamos trabalhar mais, então, matéria orgânica, tá ok? E uma outra coisa importante, que é a característica do ânion, que é carga negativa, se eu tenho aí muita precipitação, chuvas mais pesadas, 40, 50 milímetros às vezes, e aí eu tenho processo de quê? Uma precipitação muito elevada, e ele não tem tanta retenção no solo, e eu tenho o processo de lixiviação desse boro e desse enxofre. Tá ok? E aí volto a dizer, matéria orgânica para você ter uma maior retenção desses dois elementos. Certo? Vamos falar, então, com relação à importância destes para a cultura, tá ok? O enxofre, ele é extremamente importante para a formação de aminoácidos. E onde esses aminoácidos, ele é constituinte de todas as proteínas na planta. Ou seja, então ele é um elemento extremamente essencial à cultura, tá? Sem falar que ele participa também da fotossíntese, certo? Então, ou seja, plantas com menor incidência de enxofre, menor atividade fotossintética, tá? Então atrapalham todo o desenvolvimento da cultura. Por isso que a gente vê muito comum a folha amarelar, principalmente as folhas mais novas, aquela praticamente toda ela amarelada, tá ok? E isso geralmente pela deficiência de enxofre e nitrogênio, porque o enxofre também ele participa da fixação biológica do nitrogênio na planta. Então é uma característica da falta dele amarelar toda a folha, tá bom? Como eu já disse, ele é 90% encontrado na fração orgânica do solo, tá? Então ele tem essa função muito importante dentro da planta, tá ok? Com relação ao seu fornecimento, ele pode ser fornecido através de adubos como sulfato de amônia, né? Porém, a gente tem reduzido a utilização de sulfato de amônia para colocar um nitrogênio mais eficiente. Como eu já disse antes no último vídeo, né, a gente tem dado preferência para nitrato de amônia e nitrato de cálcio como elemento principal aí no fornecimento de nitrogênio, tá certo? Então, para suprir essa necessidade de enxofre aí, a gente tem então outras formas de utilização.
eu tenho colocado em solos com baixo teor de fósforo o Super Simples, né? O Super Simples, além de fornecer o fósforo, ele também fornece o cálcio e em torno de 8% de enxofre, que dá um resultado muito interessante. Humberto, por que você não coloca o MAP, que ele é mais barato para fornecer fósforo? Então, eu não coloco o MAP justamente porque ele não tem o enxofre, tá ok? Que é de suma importância e eu já sei que falta esse elemento na minha região aqui. Então, tá certo? Uma outra coisa importante, solos bem equilibrados, calcareados, bem nutridos. A gente pode também trabalhar com o gesso agrícola, que também é uma excelente fonte de enxofre. Tá? O gesso não altera pH, tá certo? E fornece cálcio e enxofre, embora numa solubilidade menor, mas ao longo do tempo ele vai fornecendo a planta. Certo? Com relação a uma outra coisa extremamente importante do enxofre, a gente tem feito também suplementações dele, né? Inclusive correções via foliar. Eu tenho um produto que eu represento da Yara, que é o Tiotrac, tá? E tenho feito 1 litro, 1,5 litro via foliar na correção, inclusive, da falta de enxofre. E uma outra coisa interessante, a gente tem muito problema com ácaro aqui. E quando a gente aplica o Tiotrac na forma nutricional para fornecer o enxofre para a planta, a gente acaba controlando o ácaro também, tá? E diminuindo a incidência de pragas, porque ele atua como desalojante e no caso aí de ácaro e tríplice ele mata, tá ok? Então é muito interessante esse produto. Boro, né? O boro, como eu já disse, é um ânion, ele é facilmente lixiviado, tá? E a necessidade dele, para a gente colocar no solo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque dependendo da dose, ele pode causar fitotoxidez. Então a gente sempre recomenda o boro ali, em áreas de sequeiro, é a aplicação foliar. Né? A aplicação foliar de forma preventiva. Agora em agosto a gente já começa a trabalhar aí com o Bortrac, 1 litro, 1,5 litro por hectare, tudo em cima das análises de folha, né? Embora aqui em Santa Catarina a gente tem uma condição que é complexa, tá? Nós temos uma condição aqui que é de inverno mais rigoroso, quando não longo também. E isso diminui a absorção da bananeira, não somente com relação ao boro, mas com relação a todos os outros nutrientes, tá? Então é comum na saída de inverno a gente ver aquela planta às vezes charutada, né, que a gente fala, que é a folha mais espigada, né? E ali também já tem deficiência de boro. E o boro é muito ligado para crescimento apical. Na falta dele, a gente vê o quê? Mortes da vela, inclusive. E aí, chegando até em novembro, dezembro, janeiro, a gente corta essa planta no meio, depois no pseudocaule na vertical, a gente vai ver ali manchas necrosadas marrom pela deficiência de boro, tá? E aí o que acontece? Chega até tá um cheiro muito ruim, né? Porque depois ela apodrece, tá certo? Então o boro é muito importante para crescimento apical, ele gera essas necroses ali. Eu tenho uma folha mais quebradiça na ausência de boro, tá? E em determinadas culturas eu tenho abortamento de flor, né, e queda prematura de fruto. Então é um elemento de extrema importância para o bom desenvolvimento da planta. Uma outra coisa bem importante dele, né, ele está muito ligado ali a uma resistência da parede celular, tá? O que é a parede celular? Toda célula é constituída, toda planta é constituída por células, tá? Um espaço intracelular e células. E onde que entra o boro aqui? Aí a gente pega uma pequena fração, né, dessa daqui que a gente chama de parede celular, tá? E o que acontece nessa parede celular? A célula, na fase vegetativa, uma célula vira duas. Duas vira 4. 4 vira 8. E aí a gente chama de divisão celular, tá? Naquela fase vegetativa, a gente está falando agora de agosto, setembro, outubro, você vê que a planta ela vai crescer bastante. Então essa divisão celular ela é bem acentuada e é aí que a gente tem que entrar com a aplicação de boro, de cálcio e não pode faltar. Por quê? Porque depois desse processo de divisão celular, a gente pega uma célulazinha dessa daqui, o que vai acontecer com ela? Vai acontecer a expansão celular, tá? Ela começa a se expandir.
E aí é a hora que o fruto começa a crescer também, né? Então é muito comum. E aí o boro, o que está ligado? A elasticidade dessa parede celular. Primeiro que eu tenho que ter um bom fornecimento de cálcio, que vai dar resistência. E depois eu preciso de um bom fornecimento de boro, que vai me dar essa elasticidade celular. Por isso que quando eu não tenho um bom fornecimento de boro nessa célula, né, ela tem um rompimento. E é aí que entra a necrose e a morte de ponto apical. Tá certo? De uma forma bem explicativa para vocês aqui. Então é fundamental eu ter uma planta bem nutrida com relação ao boro, tá ok? A gente tem feito aqui nas áreas de sequeiro as aplicações de micronutriente, tudo via foliar, né? De forma preventiva, tá certo? E aí a gente vai tendo excelentes resultados com relação ao desenvolvimento da planta. O que a gente busca? A gente busca produtividade e qualidade. Qualidade é obrigação, né? Ele não é mais um quesito, ele é uma obrigação que nós temos que buscar. Então eu estou sempre colocando ali na minha página, em busca da fruta perfeita. Eu estou sempre em busca da fruta perfeita. E para buscar a fruta perfeita, eu preciso entender muito bem de nutrição e como que todos esses elementos eles se comportam na planta. Não existe perfeição 100% em agricultura, tá? O que a gente tem que ter é amenizar os problemas que acontecem com a seca, com o excesso de água, com a falta de luminosidade, que é muito comum aqui na nossa região. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham aí aproveitado bastante as ideias propostas aqui, né? E compartilhe, dê um joinha, e assim é uma forma da gente saber que vocês estão gostando e que está agregando para vocês. Então, um bom dia e uma boa safra a todos, tá ok?